Pessoal, para nossa alegria, sábado teremos TV Impacto novamente, comigo, Fabrício Melo, Sérgio Gaúcho. E agora, terceira dica, política econômica. A política econômica é um conjunto de ação governamental praticado pelo chefe do Poder Executivo, aliado aí ao ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, formando o CMN, Conselho Monetário Nacional. Daí, temos dentro desse assunto a formação de taxa de juros. Você sabe que os juros remunera um capital que foi emprestado para alguém. Então, toda pessoa empresta dinheiro objetivando receber um lucro, um rendimento. E quanto maior o risco de não receber o capital emprestado, maior será os juros cobrados. Portanto, os juros são proporcionais aos riscos incorridos na operação. Quanto maior o risco, maior serão os juros cobrados. Portanto, temos o seguinte: qual é o menor risco existente em uma economia, em uma sociedade, em um país? É de se emprestar para o governo. Não olha para a Grécia não, pense aqui no nosso Brasil. O menor risco é de se emprestar para o país. Sendo assim, a taxa Selic, que é uma taxa de juros, que remunera os títulos públicos federais, títulos estes que comprovam que você aí emprestou dinheiro para o Estado. Você pode ter emprestado, os bancos podem ter emprestado, e o retorno que você espera dessa aplicação que você faz é o recebimento dos juros. Mas cabe a mim te informar que quando você compra um título, quando você empresta dinheiro para o Estado, você está correndo o menor risco. O menor risco porque o Estado é o melhor pagador. Sendo assim, a remuneração obtida em um título público é chamada de remuneração livre de risco. Por quê? O risco que o Brasil oferece é mínimo, chamado também de risco país. Você já deve ter ouvido falar nesse risco país. Portanto, se você tem um título público, a rentabilidade desse título é uma taxa de juros. Essa taxa de juros é chamada de taxa Selic. Portanto, sobre a taxa Selic você precisa saber, primeiro, é a taxa básica de juros da economia, é o menor risco. Se é o menor risco, podemos dizer que em potencial será a menor taxa de juros cobrada. Então, não tenha dúvida nisso que eu vou falar para você agora. A taxa Selic é utilizada para a formação das demais taxas. Se a taxa Selic é a taxa de menor risco, emprestar, por exemplo, para a sociedade tem um risco maior. Daí podemos afirmar que, a partir da taxa Selic, as demais taxas de juros serão formadas e potencialmente serão maiores do que a taxa Selic. Então, quando se falar em formação de taxa de juros, saiba, a taxa Selic é aquela que remunera os títulos públicos federais, é a menor taxa, taxa livre de risco. Um abraço, até sábado ou até a próxima dica!